Meu boa noite a todos os seguidores do Grupo Biografias Bambuiense no Facebook, no nosso canal no YouTube e no nosso perfil no Instagram. O nosso assunto de hoje é sobre a história do Bambuí Clube. E vai estar participando com a gente aqui o último presidente que atuou lá na direção do Bambuí Clube, o Zé Souto. Boa noite, Zé Souto. Boa noite, Lindomar, e boa noite a todos que estão nos ouvindo. Zé, eu vou contar aqui resumidamente, muito rapidamente, a história lá que eu sei do Bambuí Clube. E a gente vai batendo um papo aí. No final eu tenho umas perguntinhas para fazer para você. Combinado? Combinado. Então vamos lá. O primeiro clube criado em Bambuí foi o Clube Náutico Bambuiense, que tinha sua sede social ali na rua, num casarão antigo, né, que existiu ali na esquina das ruas Padre Zé Tiburcio com a rua José Augusto Chaves. O Clube Social de Bambuí foi o segundo criado aqui em Bambuí, né? Conforme a gente já contou a história. Agora, em outubro, nós contamos a história do Clube Social de Bambuí. O Clube Social era o ponto de encontro da elite bambuiense. Funcionou até pelo menos 1963, pois nesse ano foi criado o Bambuí Clube, que passou a ser o clube da alta sociedade. Nós prometemos que contaríamos as histórias dos demais. O Bambuí Clube, hoje a gente está contando, depois a gente vai contar também do Centro Operário, da ABB, do Clube Campestre, enfim, dos clubes daqui de Bambuí. O prédio onde funcionou o Clube Social, que a gente estava falando aí, foi recentemente reformado, transformando-se em salas comerciais, conforme nós vimos na entrevista com o Marcelo Ribeiro, uma das últimas entrevistas nossa aí. Em 14 de janeiro de 1963, portanto, dia 14 de janeiro agora vai completar 61 anos, né, velho? 61 anos. Foi fundado o Bambuí Clube. Foi formada uma comissão de construção da sede do clube, ali na Rua dos Expedicionários, número 43. A comissão era composta por José Brito da Silva, Luiz Namitala Yunes, o doutor José Silvério de Oliveira Leite, era o doutor Maninho, Doutor né? Maninho. Doutor Maninho. O doutor José Aloysio Ragone, Expedito Umbelino, Gil Torre, Rui Torres, melhor dizendo, Rui Santos, né? Jarbas Bruno e Aníbal Maia Filho, e também o Otto Chaves, o doutor Otto Chaves. Desses aí que a gente citou, resta dois, né, Zé? O Zé Brito, Zé Brito e o doutor Aloysio. uma comissão aí de várias pessoas que, infelizmente, a maioria já partiu, né? Já não está mais entre nós. O clube tinha por finalidade promover reuniões e diversões, bailes, hora dançante, concertos, conferências, exposição de artes, torneio de xadrez, de dama, bilhares e para ser sócio, o interessado, no caso, o associado, ele tinha que comprar uma cota de 5.000 cruzeiros. Nessa época aí da instalação, seria considerado o sócio proprietário aquele que adquirisse pelo menos 10 cotas de 5.000 cruzeiros. O primeiro estatuto foi registrado no dia 2 de junho de 1964. Parece que essa situação alterou depois, em 1966. Bastava uma cota única para ser considerado sócio proprietário. Aqui nós temos aqui, ó, vou mostrar para o pessoal aí, uma cota de um associado do Bambuí Clube, a cota em nome de José Maria Mourão, é uma segunda via. Essa cota está comigo aqui, mas está à disposição da família aí, o Grandel, as irmãs dele, se quiserem, está à disposição. É um documento pertencente ao José Maria Mourão. Estou mostrando aí para que o pessoal saiba, né, veja como que era, né, como que é o título, né, de propriedade lá do Bambuí Clube. Então, na época que o presidente era o Edjar Ramiro Pimentel,
o secretário era o Bolivar Stoessio e o diretor de patrimônio, o Indalécio Álvares Gonzalez. Esse era o pessoal que estava na direção, na época lá da instituição desse título aí do Zé Maria Mourão. Em 1969, quando da realização da primeira exposição agropecuária de Bambuí, lá no estádio da EB, você lembra, Zé, quando foi a exposição lá? Ah, muito vagamente, não estou muito lembrado, não. Eu lembro direitinho da primeira exposição lá. Foi lá no estádio da AEB. O governador Israel Pinheiro transferiu para Bambuí, a capital de Minas Gerais. E ele aproveitou, né, quando ele veio aqui para a abertura da exposição, ele inaugurou o novo fórum que havia sido construído e a Escola Municipal do Ciné Gomes Torres. E isso a gente já contou essa história aí do Ciné Gomes Torres. E o Bambuí Clube estava em seu auge. Ele foi lá nos salões do Bambuí Clube, foi oferecido ao governador Israel Pinheiro um banquete de aproximadamente 180 talheres. Isso é organizado pela então primeira-dama, a Isabel Torres, né? Isabel Torres Cardoso, esposa do prefeito que estava no cargo na época, que era o Mauro Cardoso. Só a título de curiosidade, o Israel Pinheiro foi o quarto governador a visitar Bambuí. E ele fez aí essa graça, né, para Bambuí, transferiu para cá a capital. Por um dia, Bambuí foi a capital de Minas Gerais, isso em 1969. O clube foi palco de memoráveis bailes de carnaval e de debutantes. Amanhã, logo depois da nossa apresentação, melhor, hoje mesmo, né, depois da nossa apresentação, eu vou colocar lá algumas fotos desses bailes lá, de carnaval e de debutantes. Por muitos anos, o clube, né, cedeu ali os salões, foi o local que a sociedade bambuiense tinha, né, para realizar aí esses bailes de debutante e de carnaval. Em 16 de outubro de 1971, aconteceu com grande sucesso no Bambuí Clube, né, o primeiro baile de debutantes, tendo como patrono o então juiz do Superior Tribunal Eleitoral, o Dr. José Fernandes Filho, e a esposa dele. Em 31 de outubro de 1981, aconteceu lá nos salões do Bambuí Clube a primeira exposição de artes em porcelana, cerâmica e gesso, coordenada pela artista plástica Maria do Rosário Bahia Álvares, a Marinha, nós já também biografamos aqui no nosso grupo. Contou aí com o trabalho de 44 artistas bambuienses de vários segmentos. Um grande sucesso essa exposição. Era muito importante aquele espaço, não apenas para o lazer, mas também para a cultura de Bambuí. É um espaço que faz falta para nós aqui atualmente. Infelizmente, aqueles salões foi também palco de um brutal assassinato que pode ter contribuído para o esvaziamento e posterior fechamento do clube, né? Não foi essa a causa principal, mas de certa forma contribuiu. Você lembra desse assassinato lá, Zé? Oh, então, eu lembro, mas assim, depois desse problema de Covid, eu não estou lembrado da pessoa que foi. Que foi morto, né? Foi morto. Ele tinha, não sei se era nome ou se era apelido, né? Parece que era Fafá. Eu não tenho certeza se é nome ou apelido. É a única coisa que eu lembro. Lá do Cerrado, né? Isso. Atualmente, né, agora em 2024, o clube está desativado, né? A gente vai falar com o Zé Souto agora sobre esse detalhe. De certa forma, o clube ele é condenado pelos bombeiros por ele ter somente uma entrada e uma saída, né? E isso aí para um clube onde tem muita aglomeração é uma situação muito perigosa. Faz parte lá do patrimônio também a casa velha que fica ali ao lado do clube, né? Ela hoje, a fachada dela já não aparece mais, foi feita algumas modificações nela lá. Mas ainda tem lá, aparece lá uma parte superior da fachada. Então agora a gente vai bater um papo aqui com o Zé Souto. Zé Souto, ele já foi
vice-prefeito, já foi vereador, secretário de obras, secretário da saúde, já dirigiu o hospital, a EB, a Rocinha e mais alguma coisa, só? O Rotary, o Cursilho. Quando implantamos o Cursilho em Bambuí, eu fui um dos primeiros a comandar o Cursilho. E tem mais alguma entidade? Eu não estou lembrado, mas A EB, já fui Rocinha. vice-prefeito, né? Isso. EB, Rocinha. Eu acho que é isso. Várias entidades. Até bem pouco tempo, você estava lá na presidência do Bambuí Clube, seu mandato venceu. Qual que é a situação da diretoria e do clube atualmente? Ô, Lindomar, quando venceu o nosso período, era o Zé Souto, a Evanir César Dias e o Clarindinho, doutor Clarindo, que veio a falecer. Então, o motivo do fechamento do Bambuí Clube foi quando aconteceu lá no sul, aquela boate que pegou fogo. Então, diante do problema lá, a doutora Juliana, mas o doutor Pedro interditaram o clube por causa do que você já disse, ter só uma entrada, né? E uma saída, a mesma. Então, foi interditado. E no momento que foi interditado, quem estava usando eram as mocinhas de ontem. Elas que estavam fazendo as reuniões, pagavam o aluguel. E hoje está fechado, está parado. E nós estamos com os documentos tudo em dia, tem IPTU, eu dei baixa na CEMIG, na luz, IPTU, água, tudo em dia, tudo pago, imposto, e estamos com um saldo em caixa no Sicoob de R$ 36.000 aplicado. 30 mil numa conta e 6 em outra. E existe lá na documentação uma relação de todos os sócios lá do clube, né? Tem o livro dos associados, está lá no Nivaldo, contador, com a menina dele. É só ir lá e folhear e ver os associados. Eu não tenho certeza do número, mas deve ser em torno de uns 160 sócios. Mas também não posso garantir, tem que ir lá e olhar. Mas vários já faleceram. Tá, aí já vem o problema de ter que fazer inventário para ver para quem vai passar a cota. Exatamente. Quem assumir, nós estamos precisando de arrumar uma equipe para poder assumir o Bambuí Clube e ver o destino que vai tomar. Pelo que a gente ouça dizer, por exemplo, o associado que faleceu, a família tem que entrar com a documentação lá e não sei se é inventário, o que é, para poder ser o responsável. Tá. A Casa Velha, a chamada Casa Velha, que fica ao lado do clube, pertence ao clube. Ela está com situação regular? Tem documentação, escritura, registro? Tem escritura, tudo. É do Bambuí Clube, a Casa Velha. Os impostos tudo pago. O Boticário estava usando, pagando aluguel. Fez uma reforma, está descontando no aluguel, mas aquela casa pertence ao clube. E a Boticário tem uma loja lá e paga um aluguel de quanto por mês? É um salário que paga. E você paga também para o contador, quanto que paga para o contador? Meio salário. Para cuidar da papelada do clube. Para pagar os impostos, receber o aluguel do Boticário. Agora, fechou o Boticário, fechou não, a proprietária vendeu o Boticário e, segundo ela está para o exterior, quando ela chegar, a gente vai ver com ela. Ela está querendo pôr um outro tipo de loja lá. Agora, quem assumir tem que negociar com ela e, se quiser assumir, tem um contrato com ela. Verbalmente. Nós ainda não passamos por escrito. Não tem um contrato escrito ainda não, verbalmente.
E isso aí seria já uma ação para a nova diretoria. Exatamente. A diretoria que assumir tem que sentar com ela, passar o contrato, se quiser aumentar o aluguel, é com a próxima diretoria. Tá. E vamos ver, aproveitando aí a deixa, para ver se apareça aí um grupo disposto a assumir o clube lá para poder resolver esse problema. Então, o seu chamado aí, convida aí esses 160 sócios para quem queira, né? E se algum sócio achar que é sócio não souber, pode procurar o escritório do Nivaldo e olhar a documentação, o livro lá. Está tudo registrado. Está tudo registrado. Então, o ideal seria que entre esses 160 sócios aparecesse um grupo que assumisse a direção. Exatamente. Pelo menos uns 10, né, para poder cada um fazer uma coisa, né, e tomar as decisões. Né? Mas qual o destino você recomendaria para aquele clube, aquele patrimônio, né? O clube, a Casa Velha, já que como clube, para funcionar, ele precisa de modificações, de alterações, e eu não sei se seria viável naqueles moldes, né? Um clube naqueles moldes. Qual seria, na sua opinião, o melhor destino para aquele patrimônio? Gilmar, quando a doutora Juliana, o doutor Pedro, interditou lá por causa da saída, nós, a Evani, eu e o Cleindinho, mandamos fazer uma planta para fazer uma entrada na Casa Velha. Existe essa planta, foi paga, nós pagamos, e o engenheiro que fez calculou, na época, que ela ficaria, isso deve ter uns 2 ou 3 anos, que ela ficaria mais ou menos, e com a reforma do clube, em R$ 280 mil, em números redondos. Na época eu não tinha esse dinheiro, nós não temos mensalidade dos associados. Então, chegamos à conclusão que não teríamos condições de fazer essa rampa. Aí, tanto eu quanto a Evani e o Cleindinho resolvemos a não funcionar lá mais, porque estava proibido, teria que ser para liberar, tinha que construir essa rampa. Exatamente. Para construir a rampa tinha que gastar 280 mil reais em uma reforma lá, porque a rampa sai lá dentro do bar do clube. Então, por causa disso daí, parou tudo. O clube ficou inviável. Desativado, inviável. E o que você recomenda? Qual a sugestão sua para o patrimônio? Ora, Lindomar, essa sugestão é minha, da Evani, do Reinaldo, e quando o Clarindinha ainda era tesoureiro e estava vivo. Vender e doar o dinheiro para o hospital e para a Rocinha. Vender o valor apurado, dividir entre o hospital e a Rocinha. E na época nós achávamos que o hospital precisaria de uma parte maior. Por exemplo, 70% para o hospital e 30% para a Rocinha. Seria uma proporção boa, porque a despesa do hospital é muito maior, a dívida também é muito maior. Né? O hospital, para nós que já passamos por lá, sabemos o quanto é difícil uma administração daquela e a dificuldade de entrar dinheiro. Porque, aproveitando a deixa, o hospital não pode ser particular e tem que atender o SUS. E o SUS paga pouco. É o que menos recupera, mas também não podemos ficar sem ele. Ele é um mal necessário. É um mal necessário, realmente. Então, a situação do clube você definiu aí como que está, né? E cabe agora, você é um dos sócios, mas tem mais outros 260, 160? Acho que é 160. 160, mais ou menos. Esse pessoal aí, quem sabe, reunir, né, o que for possível e definir aí, quem sabe, eleger uma diretoria, para essa diretoria convocar uma assembleia e
resolver qual seria o destino do clube, se vai reabrir, se vai vender, o que vai fazer com aquilo lá, né? Lindomar, isso tem que acontecer, tem que reunir vamos dizer assim, pelo menos uns 15 ou 20 sócios, reunir, fazer uma ata e decidir o destino do clube. E para que isso aconteça, pode me procurar, pode procurar a Evani, pode procurar o Reinaldo, até você, né, Lindomar? Você está disposto a nos ajudar, procurando, você... Eu não sou sócio, né? Mas eu mas posso estar ajudando aí no que for possível. Pode nos ajudar no que for preciso, porque você tem um meio de comunicação nas mãos e quero te parabenizar pelo trabalho que você vem exercendo em nossa cidade. Nota 11 para você. Muito obrigado. Então, finalizando aí, você foi o último presidente, seu mandato está vencido e você está disposto a contribuir com a diretoria para poder dar um destino para o prédio. É isso? O que depender de nós, tanto de mim quanto da Evani, nós estamos às ordens. E queremos voltar a dizer, não existe dívida e estamos com R$36 mil em caixa, sem dívida. Porém, com um patrimônio bem, vamos dizer... Precisando de uma reforma. O telhado se consertou? Não tem goteiro, o telhado, na nossa época, nós arrumamos ele todo, como é que fala? Reformamos o telhado todinho. E demos baixa na água e na luz, para não ter despesa. Então tá bom, era isso que a gente... Era bom falar das cadeiras, né? Ah, tá. Lá deve ter, lá dentro, 2 freezer horizontal, geladeira não tinha, os ventiladores estão lá, só 100 cadeiras e 20 mesas de plástico é que na época Evani, Zé Soto e Clarindinho foi interditado, não podia usar mais, nós doamos, achamos que deveríamos doar para a Rocinha. E essas cadeiras ainda estão na Rocinha e sendo muito bem usadas. Parabéns, foi uma boa destinação, porque se ia ficar lá, ia deteriorar, ia estragar, pelo menos tem aí um bom destino. Exatamente. Então era isso que a gente tinha sobre a história do Bambuí Clube, com os esclarecimentos aí do Zé Souto, né? A gente espera que haja um desfecho feliz para aquele patrimônio ali no centro da cidade, um patrimônio valioso, e que tenha um destino, vamos dizer, satisfatório, né? Que seja satisfatório para os associados e quem sabe aí para essas entidades aí que poderia beneficiar, não sei qual seria aí a decisão de uma futura diretoria. E na próxima quarta-feira a gente volta então com a nossa entrevista, mais entrevistado na quarta-feira. Pessoal, muito obrigado pela sua participação e boa noite. Boa noite, Lindomar, boa noite a todos que estão nos ouvindo e, mais uma vez, te parabenizar pelo seu trabalho. Continue. Ok, muito obrigado então e até quarta-feira e um abraço a todos.